Responda aí com sinceridade. O que te faz ir até o cinema assistir aquele filme que o seu amigo disse que é muito bom? Pensou? É exatamente isso. Aquele spoiler que o seu amigo te deu. Enfim, e o que te faz ler, abrir a página e começar a conhecer a história de um livro? Muitas vezes a gente julga o livro pela capa, pelo título ou pela quantidade de páginas que aquele livro tem e faz com que a gente se desinteresse totalmente de ler aquele livro. Então eu tô aqui para te contar que existe uma técnica que vai fazer você ler muito mais livros, conhecer muito mais histórias e desenvolver o poder que tem dentro de você de se relacionar com outros ciclos de pessoas. A leitura, ela te leva ao empoderamento, ela te leva ao conhecimento de outras culturas, de coisas que você nunca ouviu falar e que você vai conseguir conversar muito melhor com outras pessoas. Então, comece a ler. Quando você lê, a sua mente grava mensagens e você começa a estudar sobre determinados assuntos que vão ser mais interessantes para você. Mas é óbvio que nem todos os livros são tão legais assim. E se eu te contar que existem livros fundamentais para você ler? Promete para mim que você vai continuar aqui nesse canal e você vai curtir, compartilhar e começar a ler muito mais para você comentar aqui qual foi o último livro que você leu ou qual foi o livro que despertou maior conhecimento em você, te transformou, te trouxe pensamentos diferentes, o que você aprendeu com esse livro, se você conseguiu transmitir essa mensagem para mais pessoas, porque a gente está aqui nesse universo que é tão grande, mas que a gente conhece tão pouca gente dentro dele e a gente começa a ter conhecimento quando a gente lê, quando a gente conhece assuntos diversos e a gente se relaciona com um meio de pessoas que vai atrair prosperidade para a nossa vida. Então tenha certeza que aqui você vai conhecer muito, muito sobre leitura. O Monge Executivo é esse livro aqui que você precisa ler. Deixa eu te contar o que ele fala. Quando você pega a capa, você vai ler e está escrito exatamente assim: O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Se você virar aqui e ler só o finalzinho do livro, do que está aqui nessa contracapa, você vai ver que é impossível ler esse livro sem sair transformado. O Monge Executivo é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor. Então, esse livro, ele não é somente para liderança, para pessoas que são chefes, para pessoas que têm subordinados abaixo dela. Nada disso. Até porque todo mundo é líder em algum momento da vida. Se você tem filho, você é líder do seu filho. Se você tem uma esposa, você é líder daquela sua esposa. Se você tem colegas de um grupo onde determinados assuntos, determinadas coisas é você que orienta, onde as pessoas vão, como a gente vai se encontrar, você é o líder desse grupo. Se você participa de alguma comunidade, algum voluntariado, você também é líder desse grupo. Então todos nós temos esse papel na nossa vida. E esse livro, ele fala muito sobre isso. Até porque agora, te falando dos spoilers desse livro, o executivo, que é o cara principal, né, o personagem principal aqui, ele descobre, né, ao longo de um período da vida dele, que ele é super bem sucedido, que ele construiu uma família, que ele tem uma vida repleta de coisas que todo mundo deseja. Então tá tudo certo com a vida dele. Só que ao redor da vida dele as pessoas não estão felizes. Os funcionários que trabalham com ele não estão felizes com a liderança dele e ele não percebe isso. A esposa dele não está feliz, os filhos não estão felizes. Então ele acha que tá tudo bem. E de repente ele vai para um retiro, que ele é orientado a ir por conta da esposa, né, que pede isso para ele. E ele vai lá para se conhecer um pouco mais, só que ele vai com o pé atrás, né? Então aquilo não é tão interessante. Mas ele descobre que ali naquele retiro tem um cara que era um excelente executivo. Então, por ele se inspirar nessa pessoa, desperta o interesse dele.
E aí que tá o pulo do gato. Esse cara que é um monge, ele nem é a pessoa mais inteligente ali do grupo onde eles participam, porque ele conhece outras pessoas ali nesse retiro que também são líderes de alguma maneira. Então tem uma diretora de escola, tem um cara que trabalha no exército, tem uma mulher que trabalha no hospital, e cada um deles tem visões diferentes de como liderar pessoas, de como influenciar pessoas, de como atrair pessoas para o lado positivo que você deseja que essas pessoas alcancem, né, tanto na empresa ou na família, enfim. E eles têm a mesma rotina, então todos os dias eles conversam sobre os assuntos, como se fosse um grupo ali onde o monge é o intermediador, né? Então ele traz os assuntos e todo mundo discute o tema, só que cada um ali tem uma percepção diferente dos temas que são discutidos. E é aí onde o executivo vai aprendendo com essas pessoas e os outros também vão aprendendo com o executivo. Então nada mais é do que uma troca. E quando a gente para pensar sobre tudo isso que aconteceu lá com ele, da evolução dele como pessoa, e tem muitas coisas ali que o próprio monge ensina que estão na Bíblia, né, que é o livro mais poderoso que alguém possa ler, ele descobre o quanto ele pode melhorar como pessoa, o quanto nem tudo que ele sabe, né, mesmo que ele alcançou ali um nível de superioridade, ele não sabe tudo, ele não conhece tudo. E aí ele começa a perceber o que é ser humilde de verdade, ele começa a perceber o que significa o amor, o que significa o fazer o melhor que você pode pelo outro. Então todos os ensinamentos desse livro aqui, eles são baseados na própria Bíblia. Então é por isso que ele não é um livro somente para liderança, somente para executivos, pessoas que têm subordinados abaixo de você. Muito pelo contrário, ele é um livro que mostra o quanto a gente pode aprender com o outro todos os dias. É um livro que te inspira, é um livro que mostra o quanto você é pequeno dentro desse universo tão grande que a gente vive e quantas trocas a gente pode oferecer e aprender quando a gente escuta o outro. Esse livro, ele fala também muito sobre comportamento. Ele, em alguns trechos ali, ele te mostra o como você deve se controlar em diversas situações, né? Às vezes quando o outro tá falando, e tem um trecho do livro onde o monge mostra para ele o quanto ele é uma pessoa que não sabe escutar, porque ele mostra em alguns momentos ali que ele nem olha no olho das pessoas, em alguns momentos ele tá ali, mas é como se a cabeça dele não estivesse, e isso tudo acontece com cada um de nós, só que a gente não percebe. Então no livro tem alguns exercícios que eles fazem ali, que a gente também consegue fazer na nossa vida e perceber o quanto a gente está aqui para evoluir. Então é um livro sobre comportamento, é um livro sobre evolução, é um livro sim sobre liderança, mas uma liderança não direcionada apenas à parte executiva, apenas à parte estratégica de uma empresa ou apenas uma empresa, né? Não, ele é um livro para você levar para a vida. A minha proposta aqui é que você tenha curiosidade de abrir, nem que seja as primeiras páginas, e eu tenho certeza que você aos pouquinhos vai com ele até o final, porque é um livro gostoso de ler, é um livro fácil, ele tem poucas páginas, né? Você pode ver, não é um livro tão grande, ele tem algumas ilustrações também aqui, ele tem o quê? 142 páginas mais ou menos, então é um livro que dá para você ler aí, se você tiver um hábito de ler todos os dias pelo menos um pouquinho, em uma semana no máximo você consegue ler. Eu li esse livro em 4 dias, mas eu criei o hábito de começar a leitura no mesmo horário todos os dias. Então, eu leio ele na parte da manhã e no final do meu dia. Final não, mas ali
no final do meu horário de trabalho. Então ali eu consigo ler por volta de 20, 30 páginas por dia, mais ou menos. O que eu oriento que você faça? Se você nunca leu nenhum livro ou se você tem dificuldade de ler livros, comece a leitura marcando que você vai ler pelo menos 2 páginas. Não leia apenas uma, leia 2. E aí no outro dia, tente ler 2,5 páginas. E assim por diante você vai aumentando o seu ritmo de leitura. Quando você lê todos os dias no mesmo horário, a sua mente vai gravar muito mais aquilo que está escrito no livro. Então é uma forma de você, além de criar um hábito bom da leitura, é você determinar o horário da sua leitura. Isso vai facilitar o aprendizado, né, direto na sua mente. Então a leitura tem o poder de te ensinar muito. Leia sempre que você puder, diversos assuntos. E comenta aqui qual é o livro que você gostaria que eu te contasse, te desse algum spoiler e te ajudasse também a conhecer esse universo maravilhoso da leitura. Conte comigo, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Um beijo, fique com Deus e até a próxima leitura.